Seja muito bem-vindo. Recentemente eu vi uma postagem no LinkedIn que dizia para marcar nos comentários quais empresas eram Remote First. E eu fiquei impressionado com a quantidade de empresas que se consideram Remote First. Afinal de contas, será que temos tantas empresas Remote First assim? Você sabe a diferença entre trabalho híbrido, trabalho remoto, Remote First ou primeiro remoto? Neste vídeo aqui a gente vai esclarecer todos esses pontos aí. Bora lá pro vídeo. Trabalho presencial ou trabalho híbrido. No trabalho presencial temos a necessidade de estar fisicamente no lugar. Exemplo, um mercado que precisa de um caixa para atender os clientes na hora de passar os produtos. Ou um serviço de hotelaria que precisa de pessoas lá atendendo e recebendo os visitantes. Essa atividade não pode ser executada remota ainda, quem sabe. O fato da gente ter uma impossibilidade de fazer esse serviço através da internet e mudar nossa localização impossibilita essa flexibilidade, fazendo ser necessário estar presente no lugar. Já no trabalho híbrido, a gente possui um dinamismo de não ser necessário estar em um lugar fisicamente para realizar a atividade que a gente tem que executar na nossa profissão. Vamos ver uma situação aqui. Um radialista precisa estar no estúdio da rádio para gravar, mas se ele tiver um escritório em casa com todos os equipamentos necessários para a gravação, ele pode estar fazendo a função dele na casa dele através da internet. Uma outra situação é um profissional de TI que pode fazer a sua função no escritório, porém é extremamente plausível que ele também consiga fazer isso em casa ou qualquer outro lugar, seja na praia, no meio do deserto, desde que ele tenha acesso à internet. O trabalho híbrido se diferencia do presencial na questão da localidade. Para executar a atividade, o local não interessa, desde que consiga realizar, pois ele não precisa ter um lugar específico para executar a sua atividade, somente precisando de um acesso à internet que permita ele trabalhar à vontade. Diferente do presencial, que a localização física é relevante para executar a atividade remunerada. Antes de darmos o próximo passo, vamos entender que as propostas de definições remoto sempre são relacionadas com a empresa e não com o cargo ou time. A empresa possui ou não uma cultura de trabalho remoto, e isso nos leva a empresa remote friendly, ou será que é empresa simpatizante e remota? Essas empresas partimos do princípio que elas são trabalho híbrido, ou seja, a localização não interessa muito. Porém, além disso, a gente pode estar reconhecendo uma empresa híbrida respondendo talvez os seguintes pensamentos: todos da sua empresa são livres para o trabalho remoto? Se a resposta é não, só algumas pessoas podem, ou certos cargos, depende do humor do chefe. Se o remoto ocorre só às vezes, ou sempre colocado de segundo plano, com certeza a empresa é uma remote friendly. Reunião híbrida. Vamos pegar aqui um cenário bem rápido. A gente tem 5 pessoas, um time de 5, 4 pessoas estão no escritório e uma está no remoto. E aí tem uma call ali, pode ser uma plane, pode ser, enfim, qualquer reunião ali de trabalho. O que acontece? O presencial faz aquela reunião tradicional dentro de uma sala de reunião. A sala de reunião é compartilhada inteira para a pessoa remota. Então, quem está remoto fala com apenas um quadrado que tem 4 pessoas lá dentro, que atrapalha pra caramba a experiência remota. E se a empresa culturalmente tem o hábito de fazer esse tipo de reunião, é porque o remoto é segundo plano. Então ela é uma empresa que simpatiza com o remoto, mas não leva isso tão a sério no dia a dia, organizar os eventos mesmo de quando está de forma presencial, para que estejam acessíveis de maneira remota. Então a reunião híbrida é isso, quartel-general. E esse item aqui ele é polêmico, porque podemos sim trabalhar no escritório de forma presencial e ainda assim sermos considerados uma empresa remote first, hein? Mas pegando nosso país como referência, que tem o trabalho remoto como uma novidade, é complicado quando a gente tem, por exemplo, 50, 80% do time perambulando no quartel-general, enquanto outras, sei lá, 20%, 40% do time fica no remoto. O contato que o profissional está tendo lá na empresa não necessariamente é uma experiência que ele está tendo com o time. Então, se ele fica se interagindo demais com pessoas em um escritório e ele não se policia, ele acaba ficando mais próximo dessas pessoas do escritório e mais distante do time remoto. E quando ele tiver que fazer a experiência com o time remoto, talvez ele vai estar um pouco mais cansado ali, porque ele já está sendo consumido no ambiente de informação que ele precisa estar ali interagindo, ouvindo e vendo no dia a dia dele, que a pessoa às vezes está no remoto, ela está ali sozinha com o PC e não tem essa interação. Então elas vão estar
um pouco desniveladas, mas isso não é preocupante, só que a gente precisa ter um grau de disciplina bem grande para também não compartilhar contexto demais de forma presencial e desbalancear o contato com o nosso time remoto. Esse tipo de habitat, esse tipo de cenário vai gerar um elo mais fraco entre as pessoas do time, por causa do tempo de exposição, e tá tudo bem. Devem ter outros pontos que fazem uma empresa ser remote friendly. Com certeza tem outras práticas também que eu não citei aqui, mas eu trouxe esses pontos para a gente definir mesmo o que é Remote First. E a gente vai ver isso agora. Remote First. Numa tradução bem simplificada do que é Remote First, é quando a prioridade é o remoto. Basicamente, podemos pensar todas as coisas que já fazemos na empresa presencial, porém sempre colocando a pergunta: como que isso que eu estou fazendo, esse encontro, essa atividade, contribui para a experiência de quem está remoto? No caso da reunião híbrida, que eu comentei anteriormente, uma das formas de não fazer aquela sala que é compartilhada com o remoto, e o remoto só tem acesso a um quadrado com várias pessoas lá dentro, mesmo as pessoas estando na sala de reunião ou estando no mesmo espaço físico, cada uma conectar no cliente do aplicativo remoto e estar lá dentro fazendo a reunião, porque isso coloca todo mundo na mesma página. Então, se o áudio está ruim, todo mundo vai entender que o áudio está ruim. É uma forma bem rápida e eficiente de a gente estar garantindo melhor a experiência remota. Mas, ao meu ver, o principal ponto que faz a experiência remota ser remote first mesmo é a questão da comunicação assíncrona. Se fosse possível gravar todas as interações síncronas que a gente tem no nosso dia a dia de trabalho, seja quando a gente no modelo presencial, né, que a gente está lá na cafeteria trocando uma ideia e a gente já está ali às vezes falando de soluções, isso tudo são coisas que ficaram na conversa ali e elas não são transmitidas para o time remoto, mas mesmo que a gente conseguisse gravar esse momento, porque imagina todas as conversas que você tem no presencial, se de alguma forma também elas estão organizadas para alguém consumir ela de forma remota, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente acelera contexto ali, a gente passa informação, algumas pessoas começam a receber mais contexto que outras, isso gera desbalanceamento no time, então por isso que eu acredito que a comunicação assíncrona, o time tem que estar ali na veia, para que a parada aconteça mesmo e a experiência remota ela seja completa, para que todo mundo possa evoluir junto, né? Não só a galera que está ali no encontro, só a galera que está... Acaba virando um privilégio em certas empresas tu ter esse contato físico e não trazer isso pro assíncrono, né? Não entender que, pô, a gente está falando de uma parada aqui, será que não era bom a gente trazer isso pro chat, né? Não fazer essas conversas, trazer pro chat. Eu sei que a conversa fica um pouco mais chata, o cara tá ali do teu lado, tu vai mandar um chat, mas a coisa fica pesquisável, a coisa fica indexada nas ferramentas da empresa, serve como documentação e permite que o time remoto acesse as informações, né? Não adianta a gente ter um time remoto e ele não conseguir acessar essa informação, não é porque ele recebe atividade uma vez por semana que necessariamente a empresa está alimentando esse funcionário com toda a informação que ele precisa para executar a atividade dele. E a visão aqui não é só descrever as coisas, mas entender a importância do que realmente é se comunicar com o time. Como transmitir ideias, passo das atividades, tudo isso vai culminar para uma experiência remota mais completa e acessível para o time. Uma coisa que é bem corriqueira aqui no canal é a questão de pair programming, mob programming. Eu defendo pra caramba essas práticas. Acho que a gente tem que fazer bastante, o máximo que a gente puder. Assim, ao meu ver, a gente tem que pegar esses momentos de pair, mob. A gente fez a sessão de pair, a gente entendeu essas coisas do sistema, a gente mexeu em tal parada e, sei lá, a gente combinou alguma coisa para amanhã. Então, no final dessa reunião, é importante que alguém saia dali, troque uma ideia e fale, galera, eu vou pegar e vou abrir uma thread com esse ponto, aí vocês enriquecem lá, certo? E aí sim a gente está criando um canal entre aquele encontro, aquele pair, aquele mob e fazendo uma conexão com a empresa. Isso vai permitir as outras pessoas saberem que houve esse encontro, então houve essa troca de contexto entre as pessoas, a gente sabe quem está envolvido, o que foi entregue, quais serão os próximos passos. E aí a gente decide se a gente quer entrar mais a fundo naquilo, se tem necessidade ou não, a gente que tem que julgar, mas é importante esse material estar ali para que na ideia de priorizar o remoto, as pessoas que estão remota consigam interagir com aquilo, entrar, se aprofundar e poder contribuir com o melhor que elas têm com o contexto que elas possuem. E um último cuidado é que se você trabalha já numa empresa de remote first,
com essa característica bem pegada de comunicação assíncrona, texto pra caramba. Porém, você só pega as atividades, absorve todo o contexto e apenas publica a entrega, cuidado, porque isso pode estar freando o crescimento do seu time. E isso fica muito mais nítido no ambiente remoto. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque a gente está querendo trazer mais conteúdo de trabalho remoto. A gente tem umas surpresinhas aí, galera. A gente vai criar um Discord daoríssimo aqui do canal, vai ter um esquema de mentoria, então se inscreve aí para não perder nenhuma novidade. Eu sou Leonardo Cobos, você está no Código Natural, e agora, para continuar nessa experiência remota e a gente dar uma humanizada nela, eu vou deixar aqui um vídeo para você de se você deve ou não ligar a webcam. Corre lá que é um vídeo bem da hora, bem reflexivo. É isso, até a próxima, tchau, tchau.